Pessoal, capítulo 28, Coletânea de Preces Espíritas. Para quem não leu ainda, né, para quem não conhece esse capítulo, é um capítulo que às vezes muitas pessoas não conhecem, porque como é o último, às vezes as pessoas ainda não chegaram lá, né, ou então ainda não tiveram a curiosidade de ler, de estudar. É um capítulo muito interessante. Não é só um capítulo de preces, né, mas é um capítulo que vai aí ajudando a gente a compreender realmente cada momento que a gente se direciona a Deus, à espiritualidade durante uma prece. Ela vai esclarecendo também cada ponto, né, cada sentido de como que nós realmente, como a prece vai ser eficaz para cada momento, para cada situação. Esse capítulo é um capítulo extenso, né, ele tem 84 itens. Infelizmente nós não vamos conseguir falar de todos os itens, mas eu fiz uma seleção aqui bem legal para a gente poder contemplar o capítulo inteiro, né, todos os pontos. E além desses 84 itens, ele está dividido em 5 partes. E aí eu vou comentar com vocês aqui. A primeira é a preces gerais, né? A segunda, preces para si mesmo. A terceira, preces pelos outros. 4, preces pelos que não estão mais na Terra. E quinto, né, preces para os doentes e os obsidiados. Então, quem quiser ir seguindo aí, acho que vai ser bem legal. Vai dar para acompanhar direitinho aí no Evangelho. Eu quero comentar com vocês, a dinâmica hoje vai ser assim. Eu vou comentar com vocês um pouquinho do preâmbulo, que é o item 1 e 2. Aliás, o item 1 apenas, né? Quero comentar aqui para vocês a parte principal do preâmbulo. E aí, pessoal, dentro das 5 partes, eu escolhi algumas dessas preces para a gente comentar, tá? Eu vou trazer para vocês um pouquinho do prefácio e a gente vai, então, comentando. E no final a gente vai fazer uma dessas preces aqui que tem no capítulo 28. Então vamos lá. Para quem estiver seguindo aí comigo, pega lá o preâmbulo, né, o item 1, segundo parágrafo. Esse preâmbulo aqui, pessoal, vai ajudar a gente a entender qual é a intenção desse capítulo, né, o que ele traz, o que ele vai ajudar a gente, né, principalmente a entender essa conclusão aqui do Evangelho segundo o Espiritismo. Olha só o que ele vai dizer aqui para nós. Os espíritos não prescrevem nenhuma fórmula abstrata de preces. Quando as dão é para fixar ideias e, sobretudo, para chamar a atenção sobre certos princípios da doutrina espírita. Então, pessoal, muito importante, né? Mais do que a gente saber uma oração de cor, né? Ou então saber ali todas as palavras que nós já vamos falar, nós já vamos dizer na prece, aqui ajuda a gente a fixar uma ideia, direcionar para um ponto, para uma situação. E, claro, né, como está sendo alertado aqui, para chamar a nossa atenção com relação aos princípios da doutrina espírita. Então, cada prece aqui, vocês vão ter oportunidade de ver aí, para quem já conhece também, é direcionado aos princípios, né? A gente vê com relação a Deus, a gente vê com relação ao mundo espiritual, a assistência espiritual que nós temos. Então, vai reforçando então os princípios da doutrina espírita. E aí ele continua aqui. É também com o objetivo de ajudar pessoas que têm dificuldade de exprimir suas ideias, pois há os que pensam não ter verdadeiramente orado se seus pensamentos não estiverem previamente formulados. Então, pessoal, eu já recebi muitas mensagens de algumas pessoas, né, que relataram a mim com relação a essa dificuldade. Edu, eu tenho dificuldade de fazer uma oração. Eu não consigo me concentrar, eu não consigo formular uma frase, um pensamento, eu fico perdido. Quando me pedem para fazer prece na casa espírita, eu fico todo confundido. Eu já ouvi alguns relatos assim. Então, essa coletânea aqui também ajuda a gente nisso, pessoal, né? Ajuda aqueles que têm uma certa dificuldade a formular essas ideias, né? A exprimir essas ideias. Então, a gente não vai ter mais aquela sensação, né, não vão ter mais a sensação de que não fez a oração, porque não conseguiu exprimir a ideia do jeito que a pessoa estava querendo, né, estava afim. Então, é um objetivo aqui também de ajudar essas pessoas, né? E aí, continuando aqui,
Com relação a essa ajuda, só para a gente fechar, com relação a essa ajuda aqui, traz mais segurança. Então, a palavra tem a força, o pensamento tem a força, mas se a gente pegar uma oração que está escrita e a gente pode até ler, né, aquela oração, mas se a gente lê prestando atenção em cada palavra, em cada som, entender o que a gente está falando, aí a gente vai ter mais segurança. E aí realmente vai ser mais eficaz o resultado dessa prece. A pessoa vai sentir mais, né? Ela vai ter mais segurança naquilo que ela está fazendo, naquilo que ela está se colocando. E aí, continuando aqui, a coletânea de preces contidas neste capítulo é uma seleção feita entre as que foram ditadas pelos espíritos em diferentes circunstâncias. Olha que legal, né? Em diferentes circunstâncias. Poderiam ter ditado outras, e com outras palavras, apropriadas a certas ideias, né? Ou a casos especiais, mas pouco importa a forma, né? A gente está falando que não importa a forma, se o pensamento fundamental é o mesmo. O objetivo da prece, então, é elevar a nossa alma a Deus. A diversidade de fórmulas não pode determinar nenhuma diferença entre os que creem nele e menos ainda entre os adeptos do espiritismo. Olha o alerta, né? Pois Deus as aceita todas quando são sinceras. Então, na verdade, o mais importante é a sinceridade. Então, essa coletânea aqui, né, ela vai ajudar a gente nessa multiplicidade de ideias, né, nessa multiplicidade de palavras, e também a direcionar o nosso pensamento para aquele foco específico que a gente quer, que a gente precisa, né? E aí, seguindo aí mais um pouquinho, né, o texto é um pouquinho extenso, tá, pessoal? Eu só selecionei uns trechinhos aqui para a gente comentar, antes de entrar nas preces em si, né? E aí, no próximo parágrafo, olha só o que vai ser colocado aqui para nós. O Espiritismo reconhece, eu acho essa parte muito importante, né? Então, por isso que a gente vai comentar. O Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não apenas dos lábios para fora. Não impõe e não censura nada. Para o Espiritismo, Deus é grande demais para rejeitar a voz que lhe implora ou que canta seus louvores, só por fazê-lo de tal maneira e não de outra. Pessoal, por que eu acho importante a gente falar esse trechinho aqui? Por que essa observação é importante? Porque eu já notei alguma resistência de algumas pessoas, principalmente alguns espíritas, com relação às orações de outras religiões. Por exemplo, tem algum problema a gente ler um salmo, a gente recitar um salmo que está na Bíblia? Tem algum problema a gente recitar a prece da Ave Maria, do Pai Nosso, na casa espírita, ou qualquer horário, qualquer situação? Então, na verdade, o que vai contar aqui, né, é a sinceridade, né? Deus não vai rejeitar a nossa sinceridade, o nosso pensamento, quando a gente se dirige a Ele. Então, muito importante, o Espiritismo reconhece como boas as preces de todos os cultos, quando ditas de coração e não apenas dos lábios para fora. Então, se essa prece vir do nosso coração, a gente vai, então, ela vai ser reconhecida, né? Ela vai ser atendida, ela vai ser escutada. Então, Deus não vai rejeitar, né? Então, se eu estou fazendo uma oração católica, por exemplo, qual é o problema? Então eu vejo, às vezes eu escuto alguma coisa nesse sentido, eu fico um pouco assim, meio, não, mas qual o problema, né? É uma oração, vai ajudar a gente a se conectar com Deus, a se conectar com a espiritualidade. Se a gente for analisar as orações das outras religiões, em algumas delas, né, a gente vai perceber ali também que é realmente essa busca, né, essa sintonia, a gente buscar a sintonia com Deus, com a espiritualidade, mesmo que não utilize as palavras, né, espiritualidade, bons espíritos, a gente sabe, né, a gente sente. E aí, seguindo aqui um pouquinho, né, mais adiante, uma condição essencial da prece, conforme São Paulo, é que seja inteligível,
a fim de que possa falar a nosso espírito. O que é inteligível? É aquela prece que eu consigo compreender o que eu estou dizendo, né? Que eu consigo entender aquilo que eu estou expressando, aquilo que eu estou direcionando, a fim de que possa falar ao nosso espírito. Vocês já perceberam quando a gente faz aquela prece espontânea, que a gente faz aquela prece sincera, verdadeira, a gente não sente um alívio no nosso coração? A gente não sente um refrigério, uma paz? A gente sente como se a gente estivesse se purificando de algo que talvez esteja pesado ali pra gente no momento, né? A Tânia está colocando aqui para nós, independente de qualquer religião, todas as orações com fé em Deus é válida, né? Então, com certeza, é isso que a gente está reafirmando aqui, né? O Espiritismo reconhece aquela que é sincera, né? E que não é dita, simplesmente dita, né? Simplesmente falada, né? E aí, um pouquinho mais abaixo, né? Para relembrar, que nós estudamos o capítulo 27 no final do mês passado, né? O Pede e Obtereis, vocês lembram? Foi uma live bem legal. E aí, só para relembrar um pouquinho do que a gente falou naquela live, o finalzinho aqui do item 1 ajuda a gente a relembrar. Olha só. A principal qualidade da prece é ser clara, simples e concisa, sem fraseologia inútil, nem luxo de epítetos, que são apenas enfeites de lantejoulas. Olha só, enfeites de lantejoulas, né? Cada palavra deve ter seu alcance. Revelar uma ideia. Olha o que é importante. Cada palavra deve ter seu alcance, revelar uma ideia, mover uma fibra. Resumindo, deve fazer refletir. Então, pessoal, se a gente for pensar no fundo, cada prece que a gente faz é uma reflexão. A gente se coloca perante Deus, a gente se coloca perante a espiritualidade, a gente se coloca perante a equipe espiritual que está, né, acompanhando a gente, os nossos amigos espirituais, nossos mentores. Então, na verdade, é uma reflexão. A gente pede amparo, a gente pede auxílio, a gente pede proteção, né, para o nosso dia a dia, para o trabalho que vai se iniciar. Às vezes é uma reunião, às vezes é algum trabalho dentro da casa espírita. Então a gente faz essa prece, que na verdade é essa reflexão para chegar então a ter esse alcance, revelar uma ideia, mover uma fibra. Interessante, né? E aí, para fechar o item 1, né, aqui vai ser dito o seguinte: com o objetivo de chamar a atenção particularmente sobre o objeto de cada prece e de melhor dar a entender seu sentido, todas vêm precedidas de uma instrução preliminar, né? As preces que vão ser ditas agora em seguida aqui no capítulo, tá, pessoal? Elas são precedidas de uma instrução preliminar, uma espécie de exposição de motivos sob o título de prefácio. Então, a partir daqui, né, nós vamos ter 5 partes, né? Preces gerais, preces para si mesmo, prece para os outros, prece para os que não estão mais na terra e prece pelos doentes e pelos obsidiados. Então, a partir daqui, né, para quem está com o livro aí na mão, vai perceber que vai começar então as preces. Cada prece tem uma explicação, tem um prefácio antes dela. Então, ajuda a gente a entender qual é o contexto ali que a gente vai realmente fazer uso dessa prece, que a gente vai recorrer a essa prece. E são preces, assim, todas são muito bonitas, né? E todas são muito concisas na ideia, a ideia principal, né? Que é elevar o pensamento a Deus, que é exprimir essa ideia, né? Igual ele está falando aqui, exprimir a ideia. Voltando aqui um pouquinho, exprimir essa ideia e mover a fibra, né? Eu gostei desse termo, mover a fibra, uma fibra. Quer dizer, é aquela prece que realmente parte de nós e chega a algum lugar, né? Ela se movimenta, é um movimento que acontece. Então a gente vai entender cada uma delas a partir de agora, durante essas 5 partes. Combinado? Então olha só, a gente vai entrar então na primeira parte, que é preces gerais. Nessa prece gerais, pessoal, está colocado para nós a oração dominical,
reuniões espíritas, né, para abertura e para fechamento de reuniões espíritas, e também uma terceira parte para os médiuns. Aqui eu vou comentar com vocês sobre a oração dominical, tá bom? E aí depois a gente avança para o item 2, para a segunda parte. Então olha só, olha o que vai dizer aqui no prefácio. Os espíritos recomendaram que se colocasse a oração dominical no início dessa coletânea, não apenas como prece, mas como símbolo. Seja porque vem do próprio Jesus, seja porque pode substituir qualquer outra conforme o pensamento que nela se fixa. Pessoal, o que é a oração dominical? Você já deve ter olhado aí já. A oração dominical é o Pai Nosso, né? Que é a oração que Jesus nos ensinou, né? Jesus recitou e nos ensinou a orar, né? E aqui a diferença, pessoal, ela vai ser mais comentada. Então, cada frase do Pai Nosso tem um comentário mais abrangente que vai aprofundar ali naquela reflexão daquela frase específica do Pai Nosso. Tá bom? Então, aqui ele vai dizer para nós, vai explicar um pouquinho sobre o que é, então, a oração dominical. Olha só, é o modelo mais perfeito de concisão. Verdadeira obra-prima de sublimidade na simplicidade, com efeito, numa forma bem compacta, né, pessoal? Então, de uma forma muito sucinta, concisa mesmo, o Pai Nosso, né, ele traz todas as informações, ele traz tudo que a gente pode pedir, se dirigir, reconhecer Deus como nosso Pai Criador, está contido ali no Pai Nosso, né? Então, olha só, com efeito, numa forma bem compacta, ela resume todos os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. Encerra uma profissão de fé, um ato de adoração e de submissão, o pedido das coisas necessárias à vida e o princípio da caridade. Dizê-la pensando em alguém é pedir para ele o que se pediria para si mesmo. Olha que bonito isso, né? Dizê-la pensando em alguém. Olha o quanto é importante a gente dirigir uma prece, né, pessoal? Uma vibração, um pensamento positivo para o outro, né? Nós vamos falar disso um pouquinho mais adiante. Mas olha só, dizê-la pensando em alguém é pedir para esse alguém, né, para essa pessoa, o que se pediria para si mesmo. Então olha a intenção aí, né? A importância da intenção. Quando a gente se dirige, então, dirige o Pai Nosso para alguém. E aí lá no finalzinho, então, dessa explicação, vai ser explicado também, para suprir o vazio que a concisão dessa prece deixa no pensamento, após o conselho e com a assistência dos bons espíritos, foi acrescentado a cada frase um comentário que desenvolve seu sentido e mostra suas aplicações. Conforme a circunstância e o tempo disponível, pode-se dizer a oração dominical simples, que é o Pai Nosso como a gente já conhece, ou então a desenvolvida, que é ela na íntegra como está aqui, né, no item 3. E aí, pessoal, são 4 páginas, quase 4 páginas e meia, porque cada frase do Pai Nosso vai ser aprofundado, né? Vai desenvolver, então, aqui durante essa prece. Fica aí a dica para vocês, para fazerem ela em um momento que vocês tiverem disponibilidade, tranquilidade, para prestar atenção em cada palavra, em cada raciocínio, porque realmente vai dar uma maior dimensão para a gente da importância que é, então, a oração dominical, o Pai Nosso para todos nós. É muito bonito. E aí, pessoal, para a gente poder, então, antes da gente avançar, vamos dar uma olhadinha no que André Luiz vai dizer para nós sobre a oração dominical? Então, quem tiver o livro aí, se alguém tiver e quiser acompanhar, lá na página 229, tá? Vivendo o Evangelho, volume 2. 229. Oração dominical. Olha o que André Luiz vai comentar sobre a oração dominical. Na oração dominical, você deseja o amparo do alto, mas também há de se comprometer com a renovação íntima.
Então a gente pede o amparo, né? O amparo de Deus, o amparo do alto, da espiritualidade, mas a gente também tem que se comprometer com a nossa renovação, né? Porque pedir só por pedir. E aí André Luiz vai dizer o seguinte: invoca o Criador como Pai e será o Filho leal. Santifica o nome do Senhor e seguirá os mandamentos. Quer dizer, a gente pede e a gente se compromete também, né? Então a gente invoca o Criador como Pai e a gente então vai ser o Filho leal. A gente santifica o nome do Senhor e a gente vai seguir então os mandamentos. Anseia pelo reino de Deus e se tornará o súdito fiel. Então a gente pede o reino, venha a nós o vosso reino, né? O que é isso, né? A gente anseia pelo reino de Deus na terra, venha a nós o vosso reino. E aí então a gente se tornará o súdito fiel. Crê na vontade divina, seja feita a vossa vontade, né? Seja feita a vossa vontade. A gente crê então na vontade divina e guardará a obediência. Então se a gente crê na vontade divina, então a gente precisa se comprometer a ser o filho obediente também, né? Suplica o pão de cada dia. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, né? Suplica o pão de cada dia. E aí então a nossa parte é: buscará o trabalho honesto. Implora o perdão das dívidas. E revelará os débitos alheios. Relevará, desculpa, tá, pessoal? É relevará. Eu falei revelar, é relevará. Então a gente releva os débitos alheios. A gente pede perdão pelas dívidas, pelas nossas culpas, né? Pelos nossos erros. E a gente vai fazer então a nossa parte de relevar os erros alheios. Difícil, né? Às vezes é muito difícil a gente relevar. A gente ainda tem essa dificuldade. Aspira à absolvição das ofensas, né? Perdoai as nossas ofensas. A gente pede, né? Perdoa as nossas ofensas. E aí a gente vai se comprometer então a ter misericórdia com o próximo. Pede a resistência às tentações, que não nos deixeis cair em tentações, e se livrará dos desejos infelizes. Então a gente pede resistência, e aí como que a gente vai se comprometer? Resistindo então aos desejos infelizes, aos vícios, né? Todas as situações aí difíceis que nós ainda nos apegamos. Roga o afastamento do mal, livrai-nos do mal. E vamos nos comprometer então a combater as imperfeições. Então se a gente roga o afastamento do mal, a gente combate então as imperfeições. Quer que tudo assim seja, e fará a sua parte. Então a gente se compromete então a fazer a nossa parte. E aí, pessoal, para fechar essa análise, André Luiz diz o seguinte: orar com Jesus a prece dominical não é simples repetição de palavras, é consciência do compromisso com as lições do Evangelho. Então, quando a gente está recitando o Pai Nosso, a gente está fazendo a prece do Pai Nosso, né? Não é uma simples repetição, é a consciência do compromisso, quer dizer, a gente está mostrando a Deus, né, pessoal? A gente está direcionando ao Pai, ao Criador, né, que nós já temos consciência do compromisso com as lições do Evangelho. Se a gente for pensar, todo o Evangelho está ali em miniatura na oração do Pai Nosso. Então, ao recitar a oração, ao fazer a prece do Pai Nosso, a gente está então mostrando a nossa consciência com as lições do Evangelho, desse compromisso que nós temos com as lições do Evangelho. Então, olha que peso, né? Dá uma outra medida. A gente não vai simplesmente, né? Vou fazer o Pai Nosso de qualquer jeito, né? A gente vai entender então que toda vez que a gente faz essa prece, a gente está de uma forma concisa, de uma forma direta, a gente está então mostrando a Deus que nós temos consciência do compromisso. E se nós temos consciência do compromisso, pessoal, a gente vai poder negligenciar esse compromisso que nós temos com o Evangelho? Se a gente já sabe que nós estamos comprometidos com o Evangelho, como é que é isso? É uma coisa para a gente pensar, né?
para a gente analisar cada um dentro do seu contexto, das suas reflexões, né? Então é algo para a gente pra gente pensar. Vamos avançar então? Vamos avançar para a segunda parte então. A segunda parte, pessoal, preces para si mesmo. E aí, essa é a maior parte, né? Porque olha só, dentro dessa segunda parte, preces para si mesmo, a gente vai então encontrar preces aos anjos guardiões e os espíritos protetores, prece para afastar os maus espíritos, pedir a corrigenda de um defeito, resistir a uma tentação, ação de graças sobre uma vitória, sobre uma tentação, pedir um conselho nas aflições da vida, ação de graças por um favor obtido. Quantas vezes a gente recebe algo assim inesperado, um socorro, uma ajuda, né? Ato de submissão e resignação num perigo eminente, ação de graças após ter escapado a um perigo. Pessoal, quando a gente escapa de algum perigo, de alguma situação, olha aí a prece para ajudar a gente a, né? A gente vai agradecer a Deus, né? A espiritualidade, por a gente ter escapado de um perigo. No momento de dormir, muito importante, e prevendo a morte próxima. Aqui na segunda parte eu quero comentar com vocês 5 dessas preces. Vamos ver se vai dar tempo, eu acho que sim. Então vamos lá, pegar a primeira, né? Prece, ela é uma das mais conhecidas do Evangelho, né? Se a gente for pensar, a maioria conhece, que é prece aos anjos guardiões e aos espíritos protetores. Então olha só o que vai dizer aqui no prefácio. Todos temos um bom espírito que se liga a nós a partir do nosso nascimento e nos toma sob sua proteção. Cumpre junto de nós a missão de um pai junto a seu filho, a de conduzir-nos no caminho do bem e do progresso através das provas da vida. Fica feliz quando respondemos à sua solicitude e sofre quando nos vê sucumbir. Olha que bonito, né? Além de nosso anjo guardião, que é sempre um espírito superior, temos espíritos protetores, que por serem menos elevados, não são menos bons e benevolentes. São parentes ou amigos, ou algumas vezes pessoas que não conhecemos em nossa atual existência, né? Eles ajudam-nos com seus conselhos e muitas vezes com a sua intervenção nos atos de nossa vida. Então, pessoal, aqui, né, começa falando sobre esse espírito que é nosso espírito protetor. Alguns chamam de espírito protetor, outros chamam de mentor, anjo da guarda, enfim, o nome pouco importa, né? Mas a gente aqui traz para nós a noção de que todos nós, né, ao reencarnarmos, nós temos um espírito guardião, um espírito, né, de maior elevação, claro, que vai nos acompanhar durante a nossa encarnação. Então, esse espírito, esse mentor, ele vai ter o conhecimento da nossa programação reencarnatória, ele sabe ali com detalhes, né, todos os pontos, e vai acompanhar a gente. Ele vai fazer as coisas por nós, pessoal. Eles vão viver os resgates por nós, as provas. Não, mas eles vão nos ajudar, vão nos amparar, né? Como fala aqui, cumpre junto de nós a missão de um pai junto ao filho, de conduzir-nos no caminho do bem e do progresso através das provas da vida. Eles vão acompanhar a gente durante toda a encarnação, né? Vai ser esse amigo, né? Esse espírito guardião, como diz a nossa amiga Teresa aqui, que vai acompanhar toda a nossa trajetória terrena, essa experiência que nós estamos vivendo. E claro, ele não é o único, pode ter algum outro, né? É o que está falando aqui, espíritos protetores. A gente pode ter um amigo, né? Espíritos que são ligados a nós aí através de outras experiências, de outras vidas, que vão nos acompanhando e vão torcendo por nós ao longo dessa encarnação. Às vezes a gente não lembra. Vocês já tiveram a impressão de ter sonhado com alguém, ter sentido uma sensação muito boa de encontrar alguém, mas a gente não lembra quem é essa pessoa?
ou às vezes a gente, assim, conscientemente, né, aqui no estado de vigília, a gente não vai lembrar. Mas é possível a gente, durante o sono, né, durante o descanso do corpo e o espírito, então, tem alguns minutos ali de liberdade, alguns poucos minutos, né? E aí a gente reencontra com esses afetos, com esses espíritos protetores. A gente tem essa possibilidade. E aí é um momento ali que a gente recarrega muitas vezes a nossa energia, às vezes a gente recebe algum conselho, né? Muitas vezes a gente está passando por alguma prova difícil, alguma situação, e esses encontros que podem acontecer nos fortificam a nossa caminhada. E aí a gente acorda, né? Assim, nossa, mas eu tive um sonho assim, e a gente se sente mais amparado, né? A gente se sente mais com maior segurança para a gente tomar as decisões que a gente precisa, direcionar a nossa vida conforme a gente for tendo a necessidade. Então, é igual o Marcelo está dizendo aqui, né? São espíritos que têm uma enorme afinidade conosco de vidas passadas. Então é isso mesmo, né? Eles nos fortalecem, como a Márcia está dizendo aí também. Então, que bênção é isso, né? Eu já tive uma experiência assim, mas foi com um familiar meu que desencarnou. E foi uma experiência muito importante, assim, para mim. Eu ainda não era espírita na época, eu ainda não conhecia, assim. Então mexeu muito comigo essa experiência. Aí depois de um tempo, né, eu fui entender que realmente se tratou de um encontro, né? E esse espírito me deu forças, né? Me amparou, me fortificou ali para uma série de situações terrenas que estavam acontecendo. Isso foi muito bonito. Eu acordei muito emocionado. E dali em diante eu acho que as situações foram se direcionando de uma forma mais positiva, né? Foram se encaminhando e a gente sente, né, esse contato. É uma coisa que a gente sente. Então aqui a gente vai se direcionar tanto a esse anjo guardião, esse espírito guardião nosso, quanto a esses espíritos protetores, amigos que estão com a gente, né? Então a gente sabe que não há separação, né? É mais uma separação visual, mas a gente sabe que a gente está em contato com esses espíritos guardiões, com esses espíritos protetores, né, que estão com a gente, né? Durante a nossa caminhada, eles vão nos fortificando. E aí, para encerrar esse prefácio aqui, olha só o que é dito aqui para nós. A prece aos anjos guardiães e aos espíritos protetores deve ter como objetivo solicitar uma intervenção junto a Deus e pedir-lhes força de resistir às más sugestões, bem como sua assistência nas necessidades da vida. Então, aqui, durante a prece aos anjos guardiões, a gente vai, então, pedir a intervenção de Deus, né, junto a Deus, e a gente vai pedir força para a gente resistir, então, às tantas más sugestões que a gente está envolto ainda, né? E também, claro, assistência para as nossas necessidades. Então aqui tem 3 preces, tá, pessoal? Eu não vou fazer agora, eu vou deixar ela para o final. E aí, então, para quem não conhece, para quem não leu ainda, depois dá uma olhadinha, porque é uma prece que a gente deve, né, sempre, assim, na medida do possível, a gente recorrer a ela, porque as palavras que são utilizadas aqui são bem direcionadas, né? A gente consegue sentir ali cada significado, cada entonação, né? Quando a gente quiser recorrer a esse anjo guardião, a esses espíritos protetores, para a gente pedir força, né? Proteção, amparo nas lutas da vida. E aí a gente se direcionar a eles para a gente conseguir sentir esse amparo, essa proteção que está em volta da gente. Muitas vezes a gente não percebe, mas durante essa prece, a gente sente, né, que tem realmente esses espíritos que estão com a gente e que nos amparam muito, né, durante toda a nossa trajetória. Vamos ver o que André Luiz fala sobre essa prece? Então vamos lá.
André Luiz vai dizer o seguinte, olha só. Quem tiver o livro aí comigo, lá na página 256, tá? Do Vivendo o Evangelho. Olha só o que André Luiz fala sobre essa prece. Teu protetor espiritual está constantemente te ajudando. Olha só, constantemente te ajudando. Mas nem sempre ele tem sucesso. Então, eles estão com a gente, eles querem nos ajudar, mas não é todo momento que eles conseguem, né? Realmente, porque a gente tem uma certa dificuldade. É o que André Luiz vai elencar aqui pra gente, sobre essas dificuldades que nós temos de receber essa ajuda. Eles estão com a gente o tempo todo tentando nos ajudar. E aí, às vezes, a gente desperdiça, né? Olha o que André Luiz diz. Recomenda a paz, né? Eles nos recomendam a paz, mas procuras o conflito. Quantas vezes eles nos inspiram, né? Um comportamento de paz, de equilíbrio, e a gente busca o conflito. Sugere a tolerância, mas escolhes a impertinência. Às vezes eles estão ali, né, vibrando ali tolerância para nós, para a gente ser tolerante com alguém, né, com alguma situação, e a gente escolhe ser impertinente, ser impaciente, né? A gente não quer pensar, a gente quer fazer, a gente quer agir, fazer acontecer, e a gente esquece dessa sugestão que tá vindo para nós. Fortalece a coragem, mas te escondes no medo. Então eles nos encorajam a enfrentar as provas que nós viemos viver. Então, se ele está acompanhando a gente, ele sabe quais são as provas que nós viemos viver. Então eles nos encorajam, né? Mas muitas vezes a gente opta pelo medo, a gente se esconde no medo. Indica a compreensão, mas preferes a desarmonia. Então, numa situação, em algum momento que a gente pode exercitar nossa compreensão, a gente opta pela desarmonia muitas vezes. Aponta a esperança, mas ficas no desespero. Aconselha a calma, mas te entregas à cólera, né, pessoal? Então, às vezes a gente está ali naquele momento de dificuldade, naquele momento ali precisando, né, de calma, de equilíbrio. Eles estão ali com a gente tentando intuir aquela calma, e a gente vai e se entrega à cólera, né, à raiva, ao ódio, e aí acontecem tantos e tantos desatinos aí que a gente vê a todo instante, né? Incentiva a humildade, mas teimas no egoísmo. Às vezes eles estão, né, nos inspirando, né, aquele comportamento mais humilde, mas a gente ainda traz aquele traço de orgulho na nossa alma. E aí a gente não escuta, não percebe esse incentivo de humildade que a gente recebe, né? Conduz ao entendimento, mas preferes a confusão. E aí ele vai citando, tá? Eu vou avançando aqui. Convida a caridade, mas insistes no egoísmo. Semeia a paciência, mas cultivas a irritação. Então, pessoal, de que adianta a gente saber que esses espíritos protetores, esse anjo guardião nosso, tá perto da gente, nos incentivando, semeando ali para a gente ter paciência, mas se a gente só quer ter irritação, a gente só consegue ser impaciente com as pessoas, só consegue se irritar, a gente vai conseguir ouvir? A gente vai conseguir sentir esse conselho que ele está deixando para nós, de paciência? Muito difícil, né? Apoia a modéstia, mas demoras na vaidade. Estimula o trabalho, mas descansas na preguiça. Então, quantas vezes nós temos alguma intuição assim de fazer alguma coisa, né? De fazer algum trabalho, de movimentar algo, mas a gente logo passa, logo a preguiça domina a gente, e aí eles não conseguem, né? Não conseguem efetivar aquela ideia, aquele trabalho que poderia trazer tantos frutos para nós, né? E a gente se entrega à preguiça. Convoca ao perdão, mas te refugias na mágoa. Isso aí serve para todos nós, né? Então,
eles nos convocam ao perdão, nos fazem pensar, né? Nossa, mas o perdão aqui não seria algo bom, algo positivo para todos nós? Será que, né, não seria bom para todos que estão envolvidos? Mas a gente ainda se refugia na mágoa. A mágoa ainda pega, né? Ainda fica maior um pouquinho. A gente tem essa dificuldade, né? A Juliana está perguntando qual livro. Vivendo o Evangelho, volume 2, tá? E aí ele continua aqui. Chama a verdade, mas te desvias na mentira. Conclama ao amor, mas demoras no ódio. A ajuda espiritual não é passe de mágica, mas esforço conjugado entre seres de dimensões diferentes, irmanados no bem e na solidariedade. Pessoal, eu achei isso aqui fundamental da gente comentar. Então, não é... A gente não pode achar, né, que a gente leva uma vida completamente indisciplinada, né, sem cultivar nenhum valor, né, assim, totalmente no nosso piloto automático. A gente não reflete nada, a gente não aprende nada, a gente, enfim. E aí, uma hora a gente precisa de ajuda, a gente vai recorrer à espiritualidade, recorrer à oração, e essa ajuda vai ser assim, ó, instantânea. Então muitos não acreditam, muitos se frustram por achar justamente isso aqui, que a ajuda espiritual é um passe de mágica. Muitas pessoas começam a frequentar uma casa espírita, começam a participar, mas por um objetivo, né, por alguma situação, ou porque precisa de alguma coisa, ou de um socorro, saúde, enfim, independente de qual seja o motivo. E aí a pessoa coloca um prazo ali para que aquela ajuda se dê, né, para que ela aconteça. E aí a gente acaba perdendo uma grande oportunidade, né? A gente acaba perdendo uma grande oportunidade porque não é esse passe de mágica, é realmente esforço conjugado. Então nós aqui encarnados vamos nos esforçar, né, juntamente com a espiritualidade também que está nos ajudando, que está nos acompanhando, né, irmanados no bem e na solidariedade, para que essa ajuda espiritual se dê. Pessoal, e aí, se a gente quiser colocar prazo nisso, muitos vão se frustrar. Deixa eu dar um exemplo aqui disso. Por exemplo, eu comecei a frequentar uma casa espírita porque o ano que vem eu quero, sei lá, eu quero um emprego, né, que eu ganhe muito bem, e eu quero viajar, quero fazer um monte de coisa. Então eu vou cuidar, né, eu vou participar, porque eu acho que vai ser bom pra mim e tudo. E aí, pessoal, por vezes, a gente coloca esses obstáculos, né? E aí, chega o ano que vem, talvez não é o momento ainda, às vezes a gente precisa de um tempo maior pra gente ler, pra gente estudar, pra gente aprender, pra gente abrir a nossa cabeça, pra gente receber esses conhecimentos. A gente precisa de um tempo maior. Então ninguém pode chegar e falar, eu estudei o Espiritismo 10 anos e agora eu já sei tudo. Não é assim. A gente vai estudar uma vida inteira e a gente não vai ter estudado tudo. A gente vai voltar, talvez na espiritualidade a gente vai continuar estudando e a gente não vai conseguir abranger tudo. Enfim, voltando ao exemplo, e às vezes a gente coloca, né? Então... E não é, pessoal. A gente chega, a gente observa o ambiente, a gente se transforma, a gente começa a estudar, a gente começa a perceber, a gente começa a ver a caridade acontecendo ali. E aí a gente olha e pensa, nossa, mas eu ainda estou tão longe disso. Quando eu comecei na casa espírita, eu observei muito isso. Quanto as pessoas trabalham dia e noite incessantemente. Têm as suas vidas, suas famílias, seus trabalhos, suas obrigações cotidianas, mas estão ali, né, com tanto amor, com tanto afinco, com tanta verdade, querendo auxiliar, trabalhando, né? E aí eu olhava e pensava, nossa, mas eu estou tão longe disso. E aí
pouco a pouco, né, ao longo do tempo, ao longo dos anos, eu fui me integrando, eu fui tentando de alguma forma me inserir, né, no trabalho cristão. E aí várias coisas foram acontecendo, vários momentos, várias fases. Então a gente não pode achar que é esse passe de mágica. Às vezes para uma coisa acontecer demora 10 anos. E aí? Se quando a gente começou, a gente colocar uma data, em 1 ano tem que acontecer alguma coisa, em 2 anos no máximo. E se demorar 10? E se a gente tiver que se preparar aos 10? E aí? Então, a ajuda espiritual não é esse passe de mágica. Eu acho que a gente poderia fazer uma live só sobre isso. Porque aí ia aparecer vários exemplos aqui para nós, né? Então, é muito importante a gente se lembrar disso, né? Que a gente precisa realmente desse esforço conjugado, né? Nós fazemos a nossa parte. A gente busca o estudo, a gente busca o conhecimento, a gente busca a reforma moral, a gente busca o evangelho, a gente busca, né? Faz a nossa parte. A espiritualidade está fazendo a parte dela, os nossos mentores, os nossos amigos espirituais, né? O nosso anjo guardião está fazendo a parte deles também, está ajudando a gente. E aí, a gente, irmanados no bem e na solidariedade, a ajuda espiritual chega. Então, vamos ter muita paciência, cautela, saber esperar, né? Saber ter o tempo. A gente precisa muitas vezes se preparar para algo que a gente precisa aconteça. Então, vamos utilizar um outro exemplo rapidinho aqui para a gente poder avançar. Se eu procuro uma casa espírita com relação a um problema de saúde, uma enfermidade. E aí, pessoal, eu até tenho o merecimento de ser curado dessa enfermidade lá na frente. Mas tem um tempo que a gente vive a enfermidade, que a gente precisa, que está ali já programado para a gente passar por aquele tempo, e depois a cura vem. A cura na matéria chega. Se não vier na matéria, ela vai vir no espírito depois, a gente sabe. E aí tá ali programado 5 anos. Só um exemplo, tá? Tá ali programado 5 anos para a gente poder então atravessar aqueles 5 anos sentindo dores, sentindo, né, todas as consequências que uma enfermidade pode trazer pra gente. E aí depois desses 5 anos a cura chega. Então não é talvez uma falta de resignação nossa da gente estar ali dentro da casa espírita esperando o nosso momento, a gente tendo fé, a gente fazendo as mudanças que a gente precisa fazer na vida, né? Vivendo a nossa renovação moral, a reforma íntima, e estando ali, sendo amparado, porque a partir do momento que a gente está dentro de uma casa espírita, a gente sabe que a gente tem o amparo daquela equipe que está ali trabalhando. Então a gente vai ali caminhando. Então a ajuda, ela não vai chegar ela não vai ser totalmente efetivada na primeira semana, no primeiro mês. A espiritualidade, a gente fazendo a nossa parte, a gente vai conseguir atravessar esses 5 anos que estavam previstos para a gente passar pela enfermidade. E aí, se a gente conseguir, a gente chegando lá, a gente consegue a cura. Se for o caso, né? Se for realmente ali, aí isso envolve uma série de pormenores que a gente não vai entrar aqui, mas só para a gente ter esse exemplo. Então a ajuda espiritual, ela acontece, mas é isso que ele está falando aqui, esforço conjugado. Então cabe a nós também fazer a nossa parte. A gente não pode recorrer à espiritualidade, a Deus, de uma hora para outra e querendo que aquilo se resolva. Né? Aquilo, não. Eu tenho exemplos muito próximos a mim disso que eu estou falando, desse exemplo que eu estou dando para vocês. E quando a gente está esperando, quando a gente está fazendo, quando a gente está vivendo a nossa transformação, a nossa renovação, verdadeiramente a gente não vê o tempo passar, a gente não calcula o tempo. A gente vai vivendo sabendo que a gente está sendo parado. E aí lá na frente, quando a gente alcança aquele algo tão importante, tão caro a nós,
a gente percebe que realmente é esse esforço conjugado que André Luiz fala aqui. Então eu não posso também deixar tudo nas mãos dos espíritos, da espiritualidade, de Deus. Não, esforço conjugado no bem, ele fala no bem e na solidariedade. E aí, pessoal, os frutos vêm, os frutos aparecem. Então vamos ter muito cuidado quando a gente querer colocar tempo, delimitar o tempo. Eu vou frequentar a casa espírita só mais um ano. Se não der certo, eu saio. Então tem muitas pessoas que ficam ali passando por várias e várias casas, às vezes mudam de religião, vão para outras religiões, porque querem esse tempo, querem comandar esse tempo. E nós não comandamos o tempo. A gente pode, então, se esforçar conjugadamente com a espiritualidade. E aí a gente vai, com certeza, os frutos virão no momento que Deus permitir. Então, eu acho que valeu a pena essa reflexão, né? Para a gente poder, então, entender mais a fundo esse amparo dos anjos guardiões, dos espíritos protetores que estão em volta de nós, né? E aí, para fechar, André Luiz diz assim: o protetor espiritual está sempre presente. Edu, eu não vejo, eu não sinto cheiro, eu não vejo. O protetor espiritual está sempre presente. A semelhança de um sol que nunca deixa de brilhar. Mas as nuvens espessas que lhe tapam a luz, estas são por conta do protegido. Então olha que interessante essa imagem, né? O sol nunca deixa de brilhar, certo? Mas as nuvens espessas que tapam a luz, quando a gente não vê o sol, tem aquelas nuvens espessas que estão tapando ele. Essas são por conta nossa, por conta de nós, os protegidos. Então às vezes a gente não vê o sol porque a gente tem essas nuvens espessas tampando a nossa visão. O que são essas nuvens espessas? Cada um vai pensar. O que é essa nuvem espessa que está me dificultando eu perceber esse amparo, eu perceber que o meu protetor espiritual, o meu anjo guardião, como é que a gente queira chamar, por que eu não sinto, por que eu não vejo, por que eu acho que não tem? Muitas vezes tem gente que não acredita, né? Não tem. Então vamos prestar atenção nessas nuvens espessas que tapam a visão do sol. Esse mentor, esse protetor é um sol. E aí, quantas coisas nos impedem de ver o sol, né? Gostei desse alerta aqui que André Luiz faz pra gente, né? Um grande alerta. Pessoal, vamos avançar? Deixa eu ver aqui o que eu tenho mais para falar sobre esse ponto. Vamos avançar então para a próxima prece, que é a prece para afastar os maus espíritos. Olha só o que vai ser colocado para nós aqui. É uma prece muito importante também. Porque é uma prece, pessoal, que vai... A gente sabe que a gente está envolto, né, à espiritualidade, a espíritos o tempo todo, conforme a nossa sintonia. Kardec fala isso em vários momentos da codificação. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? A nossa vibração, às vezes a gente sente que a gente não está bem, que a gente, né, tá passando por alguma coisa, tem algo que a gente não consegue falar, explicar, mas a gente... Então, quando a gente sentir que talvez esteja acontecendo alguma interferência também, a gente sabe que pode acontecer, né? Vamos nos lembrar dessa prece. Olha o que fala aqui no prefácio. Os maus espíritos vão aonde encontram satisfação à sua perversidade. Então, se está acontecendo se nós estamos tendo essas companhias, se está acontecendo essas interferências, a gente sabe que muitas vezes nós abrimos a guarda, né? Para afastá-los não basta pedir, nem tampouco ordenar. É preciso tirar de si o que os atrai. Pessoal, adianta eu dar esse comando? Sai daqui, vai embora. Eles vão rir da gente. Porque eles não vão embora. Eles vão continuar ali. Por quê? É preciso tirar de si o que os atrai. Então, o que em nós está atraindo esses espíritos é que nós temos que modificar, tirar.
Então são os vícios, são os maus pensamentos, os maus sentimentos, né? Aquelas situações pesadas, difíceis, né? Que a gente se apega, o ódio, a mágoa, enfim, todas essas situações, todos esses pontos são onde nós vamos atrair esses espíritos, os maus espíritos. Os espíritos que vão se alimentar dessa energia negativa, difícil, né, que a gente nutre dentro da gente. Então, o que vai mudar isso? Adianta alguém chegar para eles e falar, olha, sai daqui e vai embora? Não. Então a gente vai modificar o que a gente precisa. Por isso, pessoal, o quanto é importante a nossa reforma íntima, né? A nossa renovação moral. A gente fazer o exercício constante. Não é uma vez na vida, não é uma vez no mês, não é uma vez no ano, né? Por exemplo, a gente tem muito costume na virada do ano a gente parar e pensar um pouquinho. Não, é todos os dias, a todos os momentos. O que eu preciso modificar? O que eu preciso melhorar? O que eu ainda não estou conseguindo vivenciar? Quais os valores do Evangelho que eu ainda não consigo viver na minha vida? Nós não somos perfeitos ainda, né? Então, alguma coisa a gente ainda está deixando para lá. O que a gente está deixando para lá? Então, a gente tem que evitar no máximo, né? Apontar o que o outro está fazendo, o outro está deixando e mirar no nosso processo, né? O que a gente pode fazer, o que a gente pode melhorar. Aí, pessoal, mudando isso, se comprometendo com a reforma moral, a gente vai conseguir, então, tirar um pouco do que está atraindo esses maus espíritos. Então, se eu me entrego aos vícios, aos maus pensamentos, se eu não tenho nenhuma disciplina com nada, né? Se eu tenho uma vida totalmente desorganizada, qual é a espiritualidade que eu vou atrair para perto de mim? O meu anjo, o meu protetor, né? O meu mentor, o meu anjo guardião, ele não vai se afastar de mim, mas ele vai ficar ali, né, tentando alguma coisa, tentando intuir alguma coisa e não vai conseguir. E aí os outros espíritos, né, esses espíritos maus que estão ali se alimentando disso, eles vão ter maior acesso a nós. E aí por vezes a gente vai estar muito mais envoltos, né, muito mais frágeis com essas companhias. Enquanto o nosso mentor, o nosso anjo guardião está ali do lado, tentando ajudar, tentando, né? E ele não vai conseguir acesso. Então, continuando aqui, os maus espíritos farejam as chagas da alma, como as moscas farejam as chagas do corpo. Então, pessoal, não adianta a gente achar que perante a espiritualidade, aquele defeito nosso, né? Aquela inferioridade que a gente ainda carrega não está sendo visto pelos espíritos, pela espiritualidade. Está sendo visto sim. Eles farejam ali aquela situação, aquele ponto que a gente esconde, que a gente deixa, né, que a gente vai colocando ali debaixo do tapete. Eles conseguem atingir aquele ponto ali e se alimentam daquele ponto que a gente guarda e a gente não modifica. Então, se a gente guarda e não modifica, é um ponto que eles sempre vão ter acesso, sempre vão saber. São as chagas da alma, né? Então, às vezes, não é nada visível, assim, aquela pessoa, ela não tem nada visível, assim, que ela possa estar sobre a influência de maus espíritos. Mas é as chagas da alma mesmo onde eles vão se agarrar. E aí, no finalzinho aqui, Kardec fala: como vivemos num mundo onde pululam maus espíritos, né? As boas qualidades do coração nem sempre protegem contra suas tentativas, mas dão força para resistir-lhes. Então, pessoal, as boas qualidades do coração nem sempre protegem suas tentativas. Então, às vezes a pessoa tem boas qualidades, né? Às vezes vocês já ouviram falar muito, né? A gente escuta muito: nossa, mas fulano é tão bom de coração, né? Mas tá acontecendo isso, né? Fulano é tão bom, fulano é tão, né? E aí aqui é colocado, né? As boas qualidades nem sempre protegem contra as suas tentativas. Elas dão força para a gente poder resistir. Mas
tem que ter o nosso esforço, tem que ter o nosso ponto a mais, né? O nosso algo a mais, para que a gente não caia totalmente, né? Fique à mercê, né? Dos maus espíritos. E aí tem a prece logo em seguida, que depois quem quiser fazer também, é uma prece muito bonita. Por que é uma prece bonita? Porque é uma prece, pessoal, que pede força para a gente resistir aos maus espíritos e também pede a Deus para que cuide, né, os acolha. Então a gente não vai, como se diz, né, a gente não vai excluir, né, falar, sai de perto de mim. Não, a gente pede para que Deus acolha, para que Deus, né, dê direcionamento a esses espíritos. Porque são espíritos também que estão passando por algum grau de sofrimento. Vocês acham que um espírito mau é um espírito feliz? É um espírito que tem luz, Não, é um espírito também sofredor, né? Então, a prece aqui, ela é bonita nesse sentido, porque ela pede também a assistência, né, para esses espíritos. Vamos avançar, então? A próxima é sobre a ação de graça sobre... Aliás, vamos olhar rapidinho o que André Luiz fala sobre essa. Rapidinho, pessoal. Opa, deixa eu voltar aqui. Sobre a prece para afastar os maus espíritos, vamos ver o que André Luiz fala aqui. Sobre isso que a gente estava falando, né? Sobre essa reforma, o quanto ela é importante, que eles vão diretamente, né? Como fala aqui no Evangelho, os maus espíritos farejam as chagas da alma. Então eles sabem exatamente o ponto que nós temos maior fragilidade. Então olha só, o que André Luiz fala aqui com relação a esse prefácio. Não resolve utilizar a gentileza apenas na rua. É preciso ser gentil em casa. Não resolve exaltar o perdão apenas em público. É preciso perdoar na intimidade do lar. Não resolve propagar o amor apenas no grupo religioso. É preciso amar no templo doméstico. Então, olha essa dualidade, né? Então, aqui, perante a espiritualidade, pessoal, a gente não consegue ter um verniz social como a gente tem muitas vezes. A gente é uma coisa em casa, uma coisa na casa espírita, outra coisa na faculdade, outra coisa no nosso trabalho. Materialmente, visivelmente, a gente consegue ter essas máscaras, mas com relação à espiritualidade, isso não acontece. E aí ele vai citando esses exemplos, né? Não resolve anunciar a caridade apenas aos outros. É preciso ser caridoso em família. Né? Então não adianta eu passar uma imagem de alguma coisa se eu não consigo viver isso lá no meu íntimo. E se eu não vivo isso lá no meu íntimo, pessoal, o que vira? Vira essa chaga da alma que fala no Evangelho. Então os maus espíritos farejam essas chagas, que é então a falta de gentileza, a falta do perdão, a falta do amor, né? A falta da caridade, a falta da compreensão, todos esses pontos que André Luiz está colocando aqui, né? Deixa eu acabar para a gente comentar. Não resolve exibir compreensão apenas aos estranhos, é preciso compreender os parentes. Não resolve aparentar humildade apenas em ocasiões especiais, é preciso ser humilde no dia a dia. Olha só. Não resolve mostrar bondade apenas na assistência aos necessitados, é preciso ser bom com os mais próximos de nós. Não adianta eu ser bom lá na casa espírita, lá no dia que tem a sopa, que tem aquela atividade, e não ser bom com quem está próximo de mim o tempo todo. No meu lar, na minha casa, no meio social onde eu estou. Então olha só a advertência. Não resolve divulgar o bem apenas na tribuna, é preciso enxergar o mal no coração. A gente precisa ter coragem de olhar e falar, opa, peraí, aqui eu estou errando, né? Não resolve viver de aparências. A hipocrisia é clima propício à atuação de espíritos perversos. Eu até vou ler de novo esse trecho aqui. Não resolve viver de aparências. A hipocrisia,
quer dizer, eu critico o outro por o outro estar fazendo uma coisa e faço a mesma coisa escondido, né? A hipocrisia é clima propício à atuação de espíritos perversos. Não te esqueças, pois, do esforço constante na renovação íntima, porque no que diz respeito à influência espiritual, é oportuno e verdadeiro inverter o provérbio: diz-me quem és e te direis com quem tu andas. Então, olha só. Esforço constante na renovação íntima é algo que a gente não pode se esquecer, né? E a gente vai sempre se lembrar desse provérbio: diz-me quem és e te direis com quem tu andas. E não aquele ditado que a gente conhece, né? Me diga com quem andas que direi quem tu és. Aqui é o contrário: diz-me quem és e aí eu te falo com quem tu andas. Não é verdade isso, pessoal? Não é realmente o que acontece na prática? Então, esses apontamentos de André Luiz aqui realmente faz a gente pensar, né? Faz a gente ver o quanto que nós temos chagas ainda na alma que a gente ainda não olha para elas, a gente ainda não consegue tratá-las, a gente não consegue curar. E a gente veio para cá, a gente está reencarnado para isso. Ah, Edu, mas eu tenho tantos defeitos, eu sou uma pessoa difícil. Tá, tudo bem. Mas a gente não pode se eximir desse exercício que André Luiz fala aqui, desse constante, ele fala aqui, né? Esforço constante na renovação íntima. A gente não pode se eximir desse dever, dessa tarefa. Principalmente nós que já conhecemos os postulados da doutrina espírita. Então, se esse conhecimento chegou para nós, pessoal, nós temos condições, estamos preparados para poder trabalhar pela reforma de nós mesmos. Então, se a gente deixar para lá, né, a gente achar que não precisa, lá na frente isso vai ser cobrado de nós, né? Porque, né, você tinha um conhecimento, mas não praticou, não exerceu. A Gisele disse aqui para nós, nossa amiga: eu costumo dizer, diga o que tu pensas que eu digo com quem te acompanha. É verdade também, né, com relação ao pensamento. Nossa amiga Joyce está aí, ela diz o seguinte: a reforma íntima temos que começar consigo mesmo. A reforma em primeiro lugar, né? A gente tem que começar com a gente mesmo em primeiro lugar. E aí isso vai se expandindo depois, né? A gente vai... É uma onda, né, pessoal? A gente começa da gente e isso vai se expandindo. É uma coisa muito interessante da gente pensar o quanto isso faz sentido. Pessoal, eu já vou avançar lá para a prece do momento de dormir. Vamos lá, rapidinho, então, porque é um ponto interessante pra gente conversar aqui ainda. Vamos ver se ainda vai dar tempo. Deixa eu ler o comentário aqui rapidinho da Jan, antes da gente seguir. Às vezes é muito difícil para mim ser gentil. Tenho impressão que abusam da minha boa fé. Tenho transtornos psicológicos e me esforço muito, mas quase sempre falho. Muita luta. O importante, Jan, é você entender que você precisa sempre estar nesse movimento, né? Nesse movimento de se esforçar. O esforço constante, né? Que o André Luiz está falando aqui. A gente vai errar? A gente vai errar. A gente não vai conseguir 100% do tempo, né? A gente vai errar muitas vezes. Mas a gente precisa entender que a gente precisa buscar esse esforço, né? Ah, eu errei. Hoje eu errei. Mas amanhã, se acontecer de novo, eu vou errar de novo? Talvez sim, mas a gente vai avançando aos pouquinhos, né? A gente não vai também conseguir 100%, mas a gente precisa buscar e ter essa reflexão sincera com a gente mesmo, igual você está colocando aí para nós, né? Então é mais importante a gente refletir com sinceridade e tentar aplicar no nosso dia a dia. Tá bom? Vamos passar então para a prece no momento de dormir? Pessoal, é uma prece também muito importante, porque, né? No momento de dormir, o que acontece? Nosso espírito, então, é um momento que ele tem de liberdade, né?
enquanto o corpo está ali descansando, repousando, se refazendo, o espírito ele não precisa de descanso, é o que vai ser colocado aqui, ó. O sono é o descanso do corpo, mas o espírito não precisa de descanso. Enquanto os sentidos estão entorpecidos, a alma desprende-se parcialmente da matéria e goza de suas faculdades de espírito. O sono foi dado ao homem para a reparação das forças orgânicas e também das forças morais. Enquanto o corpo recupera os elementos que perdeu na atividade da véspera, o espírito vai fortalecer-se com o contato de outros espíritos. Busca naquilo que vê, no que ouve e nos conselhos que lhe são dados, ideias que reencontrará ao despertar. Em forma de intuição. É o retorno temporário do exilado à sua verdadeira pátria. É o prisioneiro momentaneamente de volta à liberdade. Pessoal, o que é isso? Vocês lembram daquela frase, nada como um dia após o outro? Nada como uma boa noite de sono, para a gente poder descansar o corpo, descansar o nosso pensamento, repousar o nosso pensamento. E talvez no outro dia a gente já acorda melhor, com alguma ideia, com alguma solução. Então por isso que toda precipitação ela não é inteligente. Porque se a gente entender que a gente tem também essa possibilidade aqui, de ter esse momento com os bons espíritos, com os nossos amigos espirituais que estão nos acompanhando, sabem qual conselho a gente precisa, E por mais que a gente não lembre conscientemente desse encontro que a gente tem, o nosso espírito sabe. E aí a gente vai trabalhando a nossa intuição, a nossa percepção, para que a gente possa então vivenciar esses conselhos bons que nos são dados durante o sono, durante esses encontros. E aí eu quis falar também sobre essa prece, porque é muito importante a gente se concentrar, fazer uma limpeza dos nossos pensamentos na hora de dormir. Por quê? Para a gente não ficar tão à mercê assim. Se a gente não direciona aquele pensamento, não faz uma oração, pessoal, a gente simplesmente dorme. A gente, da mesma forma que a gente já estava ali, a gente já dorme, e aí a gente fica, o espírito, ele vai interagir com aquela energia, com aquele pensamento que a gente estava. Então o momento da prece é o momento da gente se colocar, harmonizar um pouco o nosso pensamento, entender o que foi o dia que a gente viveu, que a gente passou, tentar uma harmonização para que a gente possa ter um sono tranquilo, para que o nosso espírito realmente possa se ligar a esses espíritos amigos, esses espíritos protetores, ao nosso mentor, ao nosso anjo guardião. E aí então, para a gente poder ter toda essa assistência que a gente sabe também que é possível. E aí a prece, ela é curtinha, tá? Quem ainda não conhece, por alguns instantes minha alma vai encontrar-se com os outros espíritos. Que os bons venham ajudar-me com seus conselhos. Meu anjo guardião, faze que, ao despertar, eu conserve deles uma impressão duradoura e salutar. É curtinha a prece, mas olha quanto o pedido aqui é sincero, Minha alma vai se encontrar com os outros espíritos. Que os bons venham me ajudar. Meu anjo guardião, faze com que eu, ao despertar, eu conserve deles uma impressão durável e salutar. Que eu consiga apreender coisas boas, Bons ensinamentos desse encontro que acontece, Pessoal, vamos seguir aí. Eu não vou conseguir falar tudo que eu queria. Mas deixa eu ver aqui o que dá pra gente conversar ainda. Ah, sim. A parte 3, Que é a prece pelos outros, muito importante. Para alguém que se encontra em aflição, Ação de graças por um benefício concedido a outro. Então, outra pessoa recebe algum benefício, recebe uma cura, Recebe algo positivo, a gente agradece também com essa prece. Para nossos inimigos e os que não nos querem, e os que nos querem mal, olha só.
Ação de graças pelo benefício concedido ao nosso inimigo. Já pensou, pessoal, a gente fazer uma prece agradecendo algo bom que aconteceu com o nosso inimigo, entre aspas, né? Para os inimigos do espiritismo, por uma criança que acaba de nascer, que eu acho muito bonito. Quem ainda não conhece, pessoal, todas as crianças que nasceram de 2013 para cá, na hora que nasce, eu pego o evangelho e faço essa prece, né? É uma prece muito bonita, porque é uma prece de recepção daquele espírito que está chegando, né? Que nasceu, que está tendo mais uma oportunidade aqui na Terra, para os pais também, né? Tem a oração para os pais fazerem e tem a oração também para outra pessoa da família ou quem queira fazer a prece. Então é uma oração também muito bonita, uma prece muito bonita que eu recomendo. E aí vamos avançar, porque eu acho que como a gente está próximo da data de finados, eu acho importante a gente falar rapidinho antes da gente encerrar, tá quase na hora já. Eu quero falar para vocês sobre duas preces rapidinho aqui antes da gente encerrar. Lá na parte 4 já, tá? Preces pelos que não estão mais na Terra. E aí, pessoal, a primeira prece é por alguém que acaba de morrer. Então, pessoal, naquele momento ali que a gente recebe aquela notícia, né, da partida de alguém, de algum familiar, de algum amigo, pega o evangelho e abre nessa oração. Eu tive uma experiência uns anos atrás muito forte nesse sentido. E essa prece me ajudou muito na hora, sabe? Loiane está perguntando qual o livro. É o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, tá? Todas essas preces estão lá, tá, pessoal? Quem quiser depois ler com calma o prefácio, né, direitinho, e também fazer a prece, tá tudo lá. Eu só tô comentando algumas que eu acho importante a gente comentar. Então, voltando a essa prece, então, no momento que a gente recebe aquela notícia, né, que pega a gente de muito impacto, ainda, mesmo a gente sabendo da continuidade da vida, a gente sente quando a gente recebe a notícia, né? E aí é que fala, né? As preces pelos espíritos que acabam de deixar a Terra não têm apenas como objetivo dar-lhes um testemunho de simpatia, mas também como efeito ajudar em seu desligamento e assim abreviar a turbulência que sempre acompanha a separação, tornando mais calmo o despertar. Porém, nisso, como em qualquer outra circunstância, a eficácia da prece está na sinceridade do pensamento e não na abundância de palavras ditas com mais ou menos pompa, com as quais, na maioria das vezes, o coração não tem relação nenhuma. Então, novamente aqui, né, pessoal, a sinceridade, né, vai realmente fazer a diferença para que aquela pessoa que está desencarnando receba, que desencarnou, né, receba realmente todo esse amparo, né, essa vibração positiva para ajudá-la nesse momento do desligamento do corpo físico. As preces que partem do coração ressoam ao redor do espírito, olha que bonito, né? Cujas ideias ainda estão confusas, como as vozes amigas que nos vêm tirar do sono. Então, pessoal, toda prece que a gente faz nesse momento, né, ela realmente ressoam ao redor do espírito, porque ele está num momento de confusão ainda. Todos nós sabemos que é um momento de perturbação, de confusão, né, até que o espírito entende, né, que ele realmente já integra o mundo dos espíritos, deixou a Terra, então é um momento delicado ali. Então toda a prece que a gente direciona ajuda o espírito nesse sentido. E aí tem a prece, né, que é o item 60, para quem estiver seguindo aí. E para encerrar, eu quero comentar com vocês rapidinho sobre a prece pelas pessoas que amamos. Ou então, né, ela também, em outras traduções do Evangelho, aparece como preces para aqueles a quem tivemos afeição. E aí, pessoal, eu quero lembrar com relação ao dia de finados, né? Próxima segunda-feira, o feriado nacional aí. E é um dia
que a gente procura, né, de alguma forma se lembrar dos que partiram, dos nossos familiares, nossos amigos, das pessoas queridas que já retornaram ao plano espiritual. Então vamos direcionar a eles uma prece. Então, para aquelas pessoas mais próximas da gente, né, que já partiram, que a gente realmente sente aquela saudade, né, aquele aperto, aquela saudade, né? Eu acho que saudade é a palavra que define melhor. Aquela saudade, né, que a gente sente. Eu quero deixar aqui a dica para vocês fazerem essa prece, né, para as pessoas que, né, os familiares, os amigos que desencarnaram. É uma prece muito bonita, porque mostra realmente a nossa aceitação, o nosso devotamento, o nosso amor, o nosso afeto. E a gente pede à espiritualidade que leve a eles todos esses sentimentos bons. Então imagine vocês o tanto que eles devem ficar alegres, felizes, né? Quando recebem essas preces, quando, nossa, fulano lembrou de mim, né? Meu pai e minha mãe que ainda estão lá lembraram de mim e me direcionaram esse pensamento, né? Então, aqui fala, né? Como é horrível a ideia do nada. Aqui explica um pouquinho, né? Como é de lamentar-se os que creem se perder no vazio a voz do amigo, que chora seu amigo, não encontra eco para responder-lhe. Nunca conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que iluminou o mundo com sua vasta inteligência é um arranjo de matéria que se apaga para sempre, como um sopro, que do ser mais querido de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado não resta senão um pó que o tempo inevitavelmente dissipará. Como um homem de coração pode manter-se frio diante desse pensamento? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não gela de pavor e sequer o faz desejar que não seja assim? Se até hoje sua razão não foi suficiente para levantar dúvidas, eis que o Espiritismo vem dissipar toda a incerteza sobre o futuro, através das provas materiais que apresenta da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Essas provas são acolhidas por toda parte com alegria. A confiança renasce, pois agora o homem sabe que a vida terrena é apenas uma curta passagem, que conduz a uma vida melhor, que seus trabalhos na terra não são em vão, e que as mais santas afeições não são irremediavelmente destruídas. E aí logo em seguida vem a prece. Então, pessoal, no dia 2, né, quando a gente se lembrar, abra o Evangelho lá no item 63 do capítulo 28, façam essa prece, direciona, né, aos familiares, aos amigos. Eu acho que é uma doce consolação, né, tanto para os nossos corações, que nutre a saudade, quanto deles também, que no plano espiritual também sentem saudade de nós, né? E que torcem por nós para que a gente continue, para que a gente aproveite essa oportunidade de encarnação da melhor maneira, né? Que a gente saia vitorioso, que a gente aprenda, que a gente vença as provas, que a gente vença todos os desafios aí que nós viemos vencer. Então, é uma prova de que a gente ainda nutre o afeto e a gente sabe que eles continuam vivos, né? Que eles continuam vivendo agora no mundo espiritual. Isso traz consolo para nós e para eles também, claro. Pessoal, então, deixa eu ver. Então é isso, o nosso tempo não vai dar para a gente avançar mais. A minha ideia era falar um pouquinho mais sobre a prece por um suicida, que está dentro dessa quarta parte. E aí na quinta parte fala-se sobre a prece para os doentes e para os obsediados. E aí fica então a dica de leitura para vocês. Então o capítulo é muito extenso, né, como eu falei, mas eu acho que eu até consegui falar bastante coisa aqui, né, comentar a maior parte. Então ficou alguns pontinhos, mas está aqui no livro, é a gente ler, a gente refletir, as preces estão aqui, os prefácios ajudam a gente a compreender
aquele tema, né, aquele direcionamento que nós vamos dar para a prece. Então fica a dica aí para vocês, capítulo 28 completo. Sempre que vocês quiserem fazer uma oração, estiver passando por alguma situação, né, olha lá qual a prece que se encaixa para o seu momento. Às vezes a gente está passando por uma situação tão diferente, tão tumultuada, tão turbulenta, né, que às vezes a gente não consegue nem se concentrar para fazer uma oração. Acontece isso muito. Às vezes a partida repentina de alguém, às vezes alguma situação totalmente inesperada. Pega o Evangelho, pessoal, capítulo 28. Nasceu alguém, pega o Evangelho, faz aquela oração. Desencarnou alguém, pega o Evangelho. Então, assim, o Evangelho está aqui pra gente em todos os momentos, né? E nesses momentos, assim, que a gente está mais talvez agitado, ou talvez com um pouco de dificuldade, a gente pega essa prece e faz ela com bastante sinceridade, prestando atenção em cada palavra. Com certeza vai nos ajudar na nossa sintonia. Então o estudo de hoje além de apresentar o capítulo para vocês, é mostrar que o capítulo 28, pessoal, ele cabe para praticamente todos os momentos da nossa vida. Como eu falei lá, né? Alguém que acaba de nascer, alguém que acaba de morrer por um suicida, pelos espíritos arrependidos, pelos médiuns, né? Pelo espiritismo, enfim, né? Então, tá aí esse pronto-socorro aí para nós, todos os momentos que a gente precisar. Quero mandar um abraço aqui para os nossos amigos que estão acompanhando. O Barriguinha tá aí com a gente, a Cláudia, né? Nesse Belchior tá aí com a gente, Luke, Juliane. Olha só, a Carminha comentou com a gente aqui, pessoal. No dia que minha mãe desencarnou, não consegui ajudá-la com prece. Às vezes acontece, né, pessoal, pelo susto, pela situação, às vezes a gente fica tão, né? Se a gente não conseguir na hora ali, mas, né, uns dias depois, a hora que a gente conseguir pegar o Evangelho, abrir, né, procurar a prece, né, a gente faz. E aí a gente direciona esse pensamento. Com certeza vai ajudá-la, né? E ajuda a gente também. A gente emite isso para o outro e a gente também é ajudado, claro, né? Márcia, minha querida, tá aí. Um beijo para você. Gemolina também. Pessoal, é isso então que eu queria deixar. Nós já vamos nos preparar para fazer a prece. Quero muito agradecer vocês pela participação, pela presença. A gente está encerrando o estudo do Evangelho hoje. Nós estudamos os 28 capítulos mais a introdução. Então foi uma jornada longa aí, né? A gente faz uma live de Evangelho por mês. Então foi um caminho longo aí. Então a gente teve que ter muita paciência para chegar até o fim, né? E então a gente conseguiu finalizar. E aí os próximos passos eu vou ver como fica melhor. E aí informo vocês se a gente retoma o Evangelho desde o começo, ou se a gente estuda um outro livro. Mas o Evangelho a gente sempre tem que estar a postos, né? Pra ajudar a gente. Deixa eu ver rapidinho os comentários aqui antes da gente fazer a prece. Michele, lindo tema, Edu, grata. Obrigado, Michele, pela presença de sempre. Tânia, gratidão, boa noite, obrigado. Ana Regina, muito grata, estou aprendendo muito e tentando ser cada vez mais uma pessoa melhor. É isso mesmo, Ana, a gente vai se esforçando, né, como o André Luiz falou aqui hoje, para a gente vivenciar a nossa reforma moral, né, reforma íntima. A Eneida colocou aqui: sinto a presença de minha mãe quase sempre no meu Evangelho, né? Faz essa prece para ela, tá, Eneida? Vai ajudar bastante. É como se fosse um abraço, né, que eles recebem no plano espiritual, viu, pessoal? Deixa eu ver aqui se tem mais algum comentário. Carminha, obrigado. A Luke Marinho. Eu gosto de fazer as preces do Evangelho. É isso aí, está sempre à disposição para a gente poder fazer, né? Ruth Moura, parabéns pela sua dedicação. Obrigado, Ruth, tá sempre aí com a gente. Cláudia Brigagão, grata, Edu.
Cláudia Sampaio, gratidão eterna, querido irmão, obrigado, viu, Cláudia, pela presença também. G. Molina, parabéns, Edu, gratidão sempre, obrigado. Lucelena, minha querida amiga, que saudades, muito obrigado, Edu, que bom ter você aqui com a gente. A Mai Costa colocou pra gente aqui: quando eu termino o evangelho inteiro, começo a abrir aleatoriamente no dia do evangelho. É uma boa forma de fazer, com certeza, né? A gente pode abrir aleatório, a gente pode fazer na sequência. Eu já fiz na sequência 2 vezes, depois eu comecei a abrir aleatório, aí agora eu mudei de livro. Mas sempre com lições evangélicas, né? Que é importante. Locutor Espírita, obrigado pela presença. Todos vocês que estão aí mandando emojis, corações, obrigado, viu, pessoal? Vamos nos preparar então para a nossa prece. Opa! Deixa eu ajeitar aqui, isso. Como a gente falou tanto sobre as preces, né? A gente vai então fazer a nossa prece de encerramento. Eu vou deixar Aline, minha querida, obrigado. Cris, Cláudia também. Vamos lá então, pessoal, vamos nos concentrar. Vamos fechar os nossos olhos. Normalizando a nossa respiração, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, ao nosso anjo guardião, aos nossos espíritos protetores, a espiritualidade amiga que sempre nos acompanha, sempre nos envolve em tantas bênçãos vindas do alto. Obrigado, Mestre Jesus, pelo estudo de hoje, pela sua presença, através desses emissários da luz que nos acompanham, que nos incentivam, que nos intuem às melhores situações, aos melhores sentimentos. Obrigado, Mestre, por termos juntos a nós esses emissários teus, de tamanha luz, de tamanha magnitude, que velam por nós, que nos assistem nas provas, que direcionam muitas vezes o nosso olhar para o bem, para o amor, para a caridade. Esses amigos de tamanha luz que caminham ao nosso lado, velando, nos protegendo, torcendo incessantemente pela nossa vitória na Terra. Esses amigos que nos lembram de Ti, que nos lembram do estudo, que nos lembram da prática na casa espírita, que nos mínimos detalhes do nosso dia a dia podemos contar. Obrigado, Mestre, por tamanha luz que nesse instante envolve os nossos lares, todos que estão sintonizados na live, aos que vão assistir em outro momento, possam sentir a presença amiga dos seus anjos guardiães, de seus espíritos protetores, que velam por nós, que nos incentivam na caminhada terrena, que anseiam pelo nosso sucesso, pelas nossas superações. Obrigado, Mestre, por termos a consciência de que não caminhamos sozinhos na Terra. Temos o nosso anjo guardião, nossos espíritos protetores, temos a Ti, temos Deus, nosso Pai, que nos permite
a bênção da comunhão fraterna. Nesse instante, vamos nos direcionar aos nossos anjos guardiães, os nossos espíritos protetores. Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir aos homens e conduzi-los à boa via. Sustentai a todos nós nas provas desta vida. Dai-nos a força de sofrê-las sem lamentações. Desviai de nós os maus pensamentos e fazei que nós não dermos acesso a nenhum dos maus espíritos que nos tentam induzir ao mal. Iluminai a nossa consciência sobre os nossos próprios defeitos e levantai acima dos nossos olhos o véu de orgulho que poderia nos impedir de percebê-los e de confessá-los a nós mesmos. Ó Deus, permite aos bons espíritos que nos cercam que venham em nossa ajuda quando estivermos em dificuldade e nos amparem se nós vacilarmos. Fazei, Senhor, que nos inspirem fé, esperança e caridade. Que sejam para nós um apoio, uma esperança e uma prova de vossa misericórdia. Fazei, enfim, que encontremos neles a força que nos falta nas provas da vida e, para resistir às sugestões do mal, a fé que salva e o amor que consola. Dirigimos a Ti, Mestre, esses pedidos, entregamos também em Tuas mãos aquele problema, aquela situação de maior dificuldade que estamos vivenciando, e que possamos estar abertos, receber das devidas claridades a intuição, eflúvios de amor, de paz, de equilíbrio, para que encontremos em nós as melhores resoluções. Que a Tua paz envolva a todos nós, abençoe a nossa semana, esse mês que se finaliza, derramando bênçãos imensas ao próximo mês que está a caminho. Que não nos falte a saúde do corpo, a saúde do espírito, a saúde do lar, pois sabemos que podemos caminhar com passos firmes rumo a Ti, a cada dia, buscando a nossa renovação e a nossa evolução constante. Esteja conosco, Mestre sublime de amor, hoje e agora e para todo sempre, que assim seja. Que assim seja. Que assim seja, meus irmãos. Muita luz, muita paz para todos vocês. Na semana que vem a gente retorna então com o estudo do Livro dos Espíritos. E muito obrigado pela participação, pela presença. Leiam o capítulo 28, procurem aquela prece hoje antes de dormir, aquela prece que melhor se encaixa para vocês, e faça essa prece com muita confiança, com muita sinceridade, e a gente sabe que a espiritualidade, que Jesus, que Deus nosso Pai está nos escutando, e a gente vai conseguir atravessar toda e qualquer dificuldade. Um abraço para vocês que estão aí até agora.
Clementina, Barriguinha também tá aí. Ana Simon, obrigado, viu? Célia, Carminha, Ruth, Eneida, Lucielena, querida, Michele, Cláudia, João, Paulinha, Luciana, Iago também tá aí, obrigado pela presença. Socorro, Vieira, Gisele, Eliane, Marilinha, Juliana, Aline, Paladini. Quanta gente tá aí ainda, hein? Que bom. Cláudia, Caroline, Luciana, G, Molina, Fátima. Pessoal, muito obrigado, Jean também. Muito obrigado, que Jesus nos ampare e derrame muitas bênçãos para todos nós durante essa semana. Até logo. Tchau, tchau.